Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo. Por aqui você já sabe, nosso canal William Godoy, a gente debate notícias, informação, análise tática e opinião. Hoje é um vídeo um pouco mais análise tática, beleza? Então deixar o convite para você acompanhar o vídeo por inteiro, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, né? Compartilhar os vídeos com os amigos rubro-negros é muito importante, então tamo junto sempre, conto com essa força de vocês, beleza? Vamos lá galera, antes da gente falar sobre uma questão que o próprio Paulo Souza já falou que é fundamental pro jogo dele, eu vou só ler uma questão que é rápida aqui, são alguns estados que vão ter a transmissão do Campeonato Carioca, né? A gente sabe que a torcida do Flamengo, ela é praticamente continental, né? Brasil enorme, a gente sabe que tem flamenguista em todas as partes do Brasil, do país, então eu vou ler rapidamente aqui alguns estados, obviamente estou aqui com uma colinha, para você saber então se no seu estado vai passar o campeonato estadual, que vai ser o Carioca, né? Que vai ser transmitido pela Record. A lista é Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Distrito Federal e, logicamente, Rio de Janeiro. Beleza? Então, esses estados que vão ter essa transmissão da Record do Campeonato Estadual. Bom, galera, vamos falar então sobre um princípio que ele é muito importante para o jogo do Paulo Souza. Inclusive, eu peguei esse fundamento da seleção, para a gente ter aquilo de mais, o mais factual, do mais recente. No trabalho da Polônia, a gente sabe que não é um trabalho dia a dia, então tem muita questão de contexto, mas obviamente sobre uma questão de jogo dá pra gente estudar e dá pra gente trazer pra realidade do Flamengo, um pouco mais atual. Então a gente vai falar de um conceito que é a construção com um goleiro. Pois bem, o Paulo Souza fala que para ele ter domínio sobre o adversário, para ele ter domínio do jogo, o início, a construção, ela é fundamental. Inclusive eu vou colocar esse trecho dessa parte da entrevista que ele fala isso no link o link vai estar na descrição desse vídeo para você cair direto nessa resposta. Eu coloquei lá no meu Instagram, beleza? Então você vai ver que ele fala sobre esse início e como é feito isso sempre quando ele fala com superioridade. Esse jogo do Paulo Souza, ele sempre busca essa superioridade, seja na faixa de início de construção, no meio ou na fase final, né, praticamente no último terço, com os jogadores entrando dentro da área. Então esse princípio de superioridade faz e obriga com que o goleiro tenha uma participação direta no princípio da construção. E mais do que isso, a gente vai entender que o goleiro ele tem uma peça meio que para atrair. Ele tenta atrair o adversário e a partir dali vai criar um pouco mais de espaço, sobretudo nas costas, né? A gente já falou bastante de atacar as costas do adversário. Então, inclusive, eu trago para vocês algum desses exemplos. Não foi divertido, não vou aqui enganar vocês, não foi divertido ver jogo pra caramba da Polônia, mas vamos lá, fez parte do nosso trabalho, por isso que eu peço sempre pra vocês compartilharem, para dar aquela força aqui no nosso trabalho, porque não foi divertido não vou enganar vocês. 4 contra 4, como a gente observa o princípio da construção da Polônia, 4 contra 4, eles vão tentar buscar, vão tentar criar um espaço, o espaço não é gerado, com o que eles fazem? Recuam para o goleiro. O goleiro tem uma qualidade com os pés, inclusive é o goleiro da Juventus, né? Ele tem uma qualidade com os pés, ele sabe desenvolver o jogo dele, inclusive tem um bom desmarque, né, do volante um pouco mais à frente, então ele vai lá nas costas do adversário, recebe a bola com mais tranquilidade, com liberdade, e assim a Polônia acaba saindo jogando. Esse jogo, inclusive, entre Polônia e Hungria, chamou muito a minha atenção pela quantidade de bolas que foram recuadas. Então, por isso que a gente tenta ver esse comportamento tático, né? O porquê de acontecer, o que aconteceu, o porquê foi desta forma. Então, a gente vai entender que é a Hungria ali subindo um pouco mais a marcação, com 4 jogadores, igualando numericamente no princípio da saída, que saem com 3 defensores, né? E um mais à frente, então forma ali praticamente o losango. E a Hungria, ela igualou. Então, para ele ganhar superioridade, ele utiliza o goleiro para ficar um 5 contra 4, né? No outro ponto que a gente vê aqui, praticamente, né, um 3 contra 3, mesmo ponto, ó, vai recuar para o goleiro, e aí o importante, ó, que a gente vê é a interpretação do companheiro, né, o defensor pelo lado direito. Ele recua para o goleiro, mas ele não fica atrás da marcação, então ele volta para abrir, para ele dar sempre um passe externo, né, inclusive isso faz parte é um princípio básico, né? Na defesa, você evitar dar passes nos corredores por dentro. Você sempre tentar buscar o lado externo. Exatamente esse posicionamento que o defensor faz, aí o goleiro vai lá e dá um passe. Aí sim, ele tem a liberdade e acaba saindo jogando. Mais uma vez, quando a gente observa, né, inclusive a Hungria fez uma marcação, né, fez a famosa pressão, né, na zona da bola, tem muitos jogadores, então ficou igualando numericamente, isso não é interessante para forçar o erro, a gente sabe que é perigoso, o que ele faz? Atrasa para o goleiro para aí sim o campo clarear. Então é mais uma vez, quando eles acabam atrasando, o goleiro sai jogando e não fica mais aquele, né? Os jogadores acabam tendo a liberdade, porque vai partindo sempre do princípio de você ter superioridade e o controle do jogo
faz parte, né, desse princípio da organização. E até mesmo mais um exemplo, esse então é muito claro, que é um 4 contra 4, né, fica os 4 jogadores no início dessa construção. Isso não é interessante para a Polônia, isso não era interessante para o time do Paulo Sousa. O que ele faz? Goleiro, vem participar, vem jogar aqui com a gente, pra gente ter, e aí fica evidente nessa imagem, o 5 contra 4, e aí o goleiro faz aquilo, né? Vem um defensor, ele acaba chamando esse defensor, trabalha ali com ele, e tem um 5 contra 4. Com a superioridade, a gente faz ver, né? A gente enxerga, fica nítido que tem um princípio de construção um pouco mais facilitado, que você tem numerosidade. O que é importante é a gente já traz para o Flamengo. Vamos lá. O Flamengo ele tem 2 goleiros, né? No caso, o Diego Alves e o Hugo, né? O Hugo Souza. Inclusive, eu já falei em algumas oportunidades sobre o Hugo. Eu acho que é um cara de muito potencial. Se ele for trabalhado, bem trabalhado, talvez agora com uma oportunidade com um novo preparador de goleiros, talvez ele consiga se desenvolver melhor, mas enfim. Mas ele precisa trabalhar o jogo dele com os pés. O jogo com os pés do Hugo, na minha opinião, ele é ruim. E pra mim ele tá abaixo até daquilo que a gente acha que é regular. Mais uma vez, é importante a gente sempre falar sobre isso. Ninguém tá pedindo aqui que o goleiro seja craque com os pés. Ninguém tá pedindo aqui que o goleiro saiba jogar, porque aí vai ter aquele discurso: ah, se o goleiro fosse bom com os pés, então jogava na linha, não jogava no gol. É um discurso de fato bem retrógrado. O futebol evoluiu, é necessário que todos os jogadores tenham um mínimo de jogo com os pés, zagueiro, primeiro volante e até mesmo o goleiro. Então não é pra fazer nada demais. Ah, precisa fazer uma inversão, ele consiga fazer uma inversão, ele consiga dar um passe curto, um passe médio, nada mirabolante. Ah, os atacantes estão no mano a mano, né? Igualdade numérica lá na frente. Ele consiga dar uma bola mais longa. É apenas isso, não é nada, sabe? O pessoal às vezes acaba exagerando um pouquinho. E o Hugo precisa desenvolver porque ele não tem. Ele precisa trabalhar forte nesse jogo dos pés para assim ele evoluir. É muito novo, tem potencial, mas obviamente ele precisa desenvolver. E a questão do Diego Alves já é um outro ponto. O Diego Alves tem o jogo com os pés, é evidente. Ele fez uma partida exuberante na decisão do Mundial contra o Liverpool. Ele foi uma peça fundamental para o Flamengo ter o domínio sobre o Liverpool, sobretudo no meio-campo e o controle do jogo, porque quando o Flamengo recuava para o Diego Alves conseguia fazer aquele balanço que era necessário com passo na horizontal. Mas o que a gente vê hoje do Diego Alves, e aí o que importa é o hoje, não é o que ele fez há quase 3 anos atrás, é a condição física dele. O Diego Alves não tem condição física, e isso inclusive faz, mas ele é um cara inteligente, muito experiente, fica cada vez mais dentro do gol, porque aí ele precisa menos sair, ele precisa ter menos ações de preenchimento de espaço, e é necessário praticamente que ele jogue como um líbero, para ele ser mais um elemento, né, nessa construção, para ganhar superioridade. Não dá para ele ficar preso dentro da pequena área, seja para sair do gol ou até mesmo para sair com os pés. Ele precisa ser ativo. E eu não sei se a condição física hoje do Diego Alves, com a questão da idade, ainda o permite com que ele consiga colaborar sendo um goleiro muito ativo. Porque nessa concepção, nessa leitura, é necessário que o goleiro seja ativo. Não dá para ficar preso na pequena área, tendo, em aspas, uma falsa segurança. Então o Diego Alves precisaria mudar, assim, não sei se vai ser o caso de mudar alguns hábitos e alguns comportamentos na sua participação do jogo. Porque é necessário. Então quando o Paulo Sousa fala que o goleiro dá essa superioridade, quando o Paulo Sousa fala que para ter o controle do jogo, o início dessa construção, ela é fundamental, a gente já vai imaginar que o Flamengo vai utilizar um goleiro para ter, né, conseguir um controle do jogo. Repito, não é para dar balãozinho, não é para dar caneta, não é para flertar com risco. Obviamente o jogador tem que saber interpretar, não pode terceirizar a responsabilidade, ninguém quer dar o chutão, aí vai dando cada vez mais na fogueira. Isso é a má execução, fazendo uma boa execução. Até porque, pessoal, desde a regra que mudou em 1993, quando a FIFA muda em 1993, não possibilitando mais com que o goleiro pegue com as mãos e ele tenha que trabalhar com os pés, o jogo foi desenvolvendo, né? No primeiro Mundial, em 94, após essa regra, era só bicuda pra frente, Tafarel, Bizarreta, Palhuca, só dava bicuda pra frente, mas o jogo foi desenvolvendo e hoje fica claro para você ter um controle do jogo e não se desfazer apenas da bola ou brigar por segunda bola, é necessário que todos os jogadores tenham um mínimo de capacidade de construção, de passe, nem sempre na vertical, talvez até na horizontal. Então por isso que é um princípio hoje básico para que os goleiros saibam trabalhar com os pés. Inclusive a nossa crítica que vai ao Hugo, quando ele chega ao profissional com um jogo ainda meio que deficiente, falhando em alguns quesitos, não de interpretação, porque ele interpreta bem, na grande maioria das vezes, mas na questão realmente técnico, no gesto técnico, porque tem que ter o domínio orientado, etc., é na preparação na base. Como a base permitiu um goleiro tão promissor e tão bom não ser mais preparado, porque tá claro que ele ainda tá um pouquinho cru na questão do jogo com os pés e é muito necessário, porque senão fica um elo frágil e o adversário vai cada vez pressionar mais. Beleza, galera? Então falamos um pouquinho sobre esse conceito que é muito importante, que é fundamental, como propriamente diz o Paulo Sousa.
E esse link vai estar na descrição desse vídeo, essa fala, né, essa entrevista, porque ele fala esse trecho que eu acho importante e a gente já consegue vislumbrar o que pode ser com o Flamengo. Tá bom, galera? Obrigado aí mais uma vez pela companhia de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos com os amigos que a gente vai se vendo. Um forte abraço a todos vocês, se cuidem. Tchau, tchau.